but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Paz, irmãos, todo mundo bem aí? Sim ou não? Uns com frio, outros não. Eu estou aqui, ó. Pouco corpo, qualquer brisa me congela. Glória a Deus. Muito feliz. É sempre bom estar com os irmãos em torno do nome do Senhor, louvando, proclamando, reconhecendo quem Ele é. A palavra fala que o Senhor habita entre os louvores. E eu queria dizer algo para você bem simples. Louvor é movimento, irmão. Louvor é movimento. E o reino de Deus não é um reino estático. Amém? Quando nós olhamos ali para Atos capítulo 1, diz que Yeshua ensinava por meio do que fazia. Então não era alguém que apenas dizia o que você tem que fazer, mas ele mostrava, porque o reino é isso. O reino não é estar parado. O reino é você estar em constante movimento. E a nossa missão como igreja, a nossa missão como servo do Senhor é proclamar o reino. Qual é o nosso evangelho? O evangelho do reino. Não é o evangelho do Rois, não é o evangelho do Adriano, não é o evangelho da placa A, da placa B, da teologia X, Y, é o evangelho do reino. Quando eu penso sobre reino, eu entendo que reino é uma nação com a sua própria constituição, porque diz que nesse reino tem um tipo de povo. Por isso que Paulo vai dizer, a minha pátria não é daqui, a minha pátria é de lá. Então aqui eu estou de passagem. Na verdade eu tenho uma missão, preparar esse lugar para que Ele venha. Por isso que quando nós nos reunimos aqui em louvor ao Senhor, nós estamos apenas ensaiando para passar a eternidade com Ele, amém? Quem tem essa expectativa aí? Então entenda que uma das exigências desse reino é, você não pode ficar parado aí no seu lugar. Deus não te deu o ministério da cadeira, irmão. Eu sei que isso custa muito, isso assusta às vezes. Não, mas deixa eu aqui quietinho, indo para o culto todo domingo, toda terça, indo para as escolas na quinta-feira. Não, deixa eu quietinho, deixa eu viver o meu ministério Mateus 6, escondidinho no meu quarto, orando a Deus ali. Mas eu tenho uma boa nova para você, Deus não te salvou para você mesmo. Estava falando com uma amiga essa semana que santo não significa que Deus te isolou do mundo. Deus te separou para algo e não de algo. Porque quando Yeshua está orando ali, ele diz, Pai, eu rogo-vos que não os tire do mundo. Yeshua, antes de subir, ele não fala para o seu pai, não fala para o nosso pai, olha pai, tira eles do mundo, porque agora eles viraram crentes. Tira eles do mundo, porque agora eu vou pôr uma placa no lugar, levantar umas paredes e vou esconder meu povo lá.
tira eles do mundo. Ele não disse isso. Rogo-vos, Pai, que não os tire, mas que fortaleça, para que eles resistam. Força e coragem. Força e coragem tem que ser o nosso combustível. Para quê? Porque ele disse, se vocês cumprirem o ID, eu serei com vocês até o fim, até a consumação de todas as coisas. Então há uma exigência. Quando é que eu permaneço, sabe? Quando é que eu posso fazer com que a presença permaneça na minha vida? Continue andando. Não pare. Que a nossa relação com Deus não venha a se limitar ao culto. Porque isso aqui a gente chama de culto, mas não é culto. Culto é a dedicação da sua vida, é cultivar a terra o tempo todo. Avod, trabalho, é o tempo todo. Isso aqui é uma assembleia solene, nós estamos como filhos e filhas nos reunindo em torno do nome dele, dizendo, para onde vamos agora? O que nós precisamos fazer agora? Para onde eu tenho que olhar? Como que eu preciso pensar? Qual é a medida de coração que eu preciso ter? Por quê? Porque eu sei que a sua voz continua me esperando num lugar e ela está me chamando. Ela está te chamando. Ela está te chamando. Ela está chamando vocês aí no fundo. Ela está chamando vocês aqui no meio. Está chamando você que está nos assistindo. Está chamando. A nossa oração com o Senhor tem que ser assim, não aonde eu quero ir, mas aonde a sua voz está me esperando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 12, Deus ele faz uma proposta radical para Abraão. Fala, Abraão, sai da sua casa, do meio da tua parentela, sai do costume, sai da tradição, sai daquilo que você era acostumado a andar e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Talvez se Deus falasse isso para mim e para você hoje, primeira coisa que a gente ia perguntar, qual seria a pergunta? Aonde? Deus, tá bom, eu vou sair, mas para onde eu vou? Qual foi a resposta de Deus para Abraão? Só vai, no caminho eu te conto. Quem tem coragem? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero compartilhar alguns textos com vocês. E a base do que eu quero falar hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Onde ele vai desafiar os seus discípulos a colocar em prática tudo aquilo que eles viram. Andar com Deus é uma grande escola. E talvez o que o Espírito está falando para mim e para você é chega de teoria, meu irmão. Você já sabe demais. Que tal colocar em prática? Que tal colocar a mão na massa? Por quê? Porque o mundo está precisando. Ou será que só eu que estou vendo? Está tudo certo com o mundo? Está tudo certo? Nada está se cumprindo? Será que nós não estamos diante de uma geração que está testemunhando muitas coisas que estavam nas Escrituras? Sim ou não? Ou é só uma notícia? Ou é só internet? Será que Deus está blefando com a humanidade ou as coisas estão de fato tomando forma? Mas as Escrituras dizem que em dias como esse era onde a igreja triunfaria. A igreja não se esconderia. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o poder do envio. Porque também não basta apenas ir, mas andar debaixo de uma palavra. Quando Yeshua ele desafia Pedro a andar sobre as águas. Pedro andou, por quê? Estava debaixo de uma palavra. Vem. E na nossa vida a gente sempre vai ter esse desafio, o Senhor falando para mim e para você, vem. Não olha para o mar, olha para mim. Eu já mostrei, eu já provei, eu já fiz, agora é a sua hora de fazer. Lucas no capítulo 9, vamos juntos?
A partir do verso 1 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem o quê? Curas. Também os enviou a pregar o quê? O quê? Foi o meu evangelho? Foi o sermão da semana? Foi a palavra que estava no hype? Foi o cantor X, o cantor Y? Foi o quê? O reino de Deus, aleluia. E curar os enfermos, verso 3. E disse-lhe, o que ele disse? Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 roupas ou túnicas. Verso 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saíres. E onde quer que vos receberem e saídes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Feche os seus olhos mais um instante. Senhor, nós queremos orar com base nessa palavra, Pai. Te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já nos antecedeu por meio do Teu Espírito, em meio às canções, através das profecias aqui liberadas. Senhor, através do nosso apóstolo, Senhor, que liberou uma palavra, Senhor, sobre este momento aqui, as nossas vidas. Pai, nós queremos nos submeter à Tua palavra, às Tuas Escrituras. Senhor, que não seja nós, mas o Teu Espírito falando, Pai amado, ao nosso interior, chacoalhando, tirando os nossos móveis do lugar, Pai. Senhor, quebra o gesso. Desde já nós te pedimos, Senhor. Nós queremos te dar uma resposta assertiva para aquilo que o Senhor está nos chamando nessa noite. Por isso, Senhor, nós estamos abertos a te ouvir, queremos ouvir a sua voz. Senhor, algo muito sério foi cantado nessa noite. Nós não queremos ser um povo que te louva com os lábios, mas o coração está longe. Há muito peso nessa palavra, porque essa é uma profecia de Isaías, que Yeshua, ele disse para os hipócritas: olha, vocês falam que honram ao meu Pai com a sua boca, mas o seu coração está longe. Por isso que o seu coração é duro. Por isso que a palavra do reino, ela vem, ela não consegue penetrar, porque só existe performance. Porque só existe eu sirvo a Deus com a minha boca, mas eu não sirvo com o meu coração, eu não sirvo com o meu corpo, eu não sirvo com a minha vida, eu não sirvo com a minha casa. Por isso, Senhor, desde já nós queremos te dar uma resposta aqui neste momento, Senhor. Fala no mais profundo do nosso coração, Senhor. Fala no mais profundo do nosso coração. Começa a louvar o Senhor aí no seu lugar. Começa a glorificar o Senhor aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Começa a exaltar o nome dEle. O Senhor é bom, Senhor. Santo, santo, a palavra santo significa separado. O Senhor não é como homem. Não é como homem, não promete como homem, não fala como homem, não se move como homem. Ele é santo, santo, santo. E o Senhor habita os altos céus, mas também com os quebrantados de coração. Por isso que o seu coração pode atrair aquilo que o Senhor quer trazer nessa noite. Não é o pregador dessa noite, não é a palavra dessa noite, mas é a medida do nosso coração em relação àquilo que nós queremos receber do Senhor. Ainda que nos doa, ainda que nos custe, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor, elevado nas alturas. Tu és santo, Senhor, que a Tua glória enche essa casa agora, Senhor. Continue, Senhor, operando por meio do Teu Espírito, assim como o Senhor tem feito desde o início dessa reunião. Continue, Senhor, operando por meio do Teu Espírito. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos para os evangelhos,
né? E a gente começa a estudar sobre aquilo que os discípulos viveram com Yeshua. Poxa, muito legal. Se você tivesse a oportunidade de andar com ele, como os discípulos andaram, mesmo sabendo do preço que teria, qual seria a sua escolha? Responde para você mesmo. Porque às vezes a gente olha só para a parte legal, né? A gente olha e fala, caramba, deve ter sido muito, muito legal andar com ele. Né? O rabino dos rabinos, sabe? Aquela sabedoria elevada, e aonde ele chegava, tipo, o ambiente se transformava e ele não precisava fazer muita coisa. Ele simplesmente era quem era. Ah, mas você está falando do Filho de Deus. Sim, mas que foi feito verdadeiramente homem, como eu e você. Porque Paulo diz isso, mesmo tendo a natureza de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Então sim, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem, sujeito às coisas que eu e você é sujeito hoje. Então eu imagino, sabe, a oportunidade, sabe, de poder andar com ele e ver todas as coisas que ele fez. Mas, meus irmãos, isso era só o primeiro estágio da jornada. Porque até aqui estava legal, até aqui estava tudo bem. Porque era só ver ele ensinar e ele fazer. E a única coisa que eles tinham que fazer era meio que administrar a muvuca. A única coisa que eles tinham que fazer era estar do lado dele, observar e tentar organizar alguma coisa ali. Só que a nossa jornada com o Senhor, a nossa caminhada com Deus é uma verdadeira escola. E chega o momento onde nós precisamos colocar a mão na massa. E às vezes a nossa cabeça, colocar a mão na massa é dançar, é tocar, é pregar. Não é só isso, porque Deus não te chamou para as quatro paredes apenas. Isso aqui um dia vai acabar, irmão. E quando isso aqui acabar, quando a luz se apagar, qual vai ser a sua mensagem? E quando sem esperança chegar para você e dizer, eu estou no limite da minha vida, qual vai ser a sua mensagem? Se a luz se apagou, se a estrutura caiu, se as portas se fecharam. Qual é a sua boa nova? É uma informação ou aquilo que você carrega? Por que eu estou dizendo isso? Porque Yeshua andou com os 12, ensinou os 12, treinou os 12, gastou tempo com esses caras. Já falei isso daqui, eles não eram iguais, eles eram completamente diferentes. Pessoas de perspectivas diferentes, pessoas muito difíceis. Era o time dos improváveis. Yeshua, ele foi bem seletivo. Eu vou pegar, sabe, aqueles que naturalmente não andariam juntos. Esse é o poder do Evangelho, irmão. Porque sempre quando a gente conversa, a nossa intenção é sempre ser uma igreja onde todos podem estar, mas ninguém precisa ser igual. Fazer parte da mesma missão não significa ser igual. Cada um tem a sua medida. Porque nós somos uma edificação de pedras vivas. O que é uma pedra viva? É uma pedra que ela não está formatada. Eu sou menor, você é maior, nós vamos nos encaixar no processo. E qual é o vínculo? O Espírito. Então o que nos une não é o que eu sei e o que você sabe, é o Espírito. Por isso que aquilo que me falta, você vai completar. Eu não tenho tudo, preciso de você. Amém? Deus não tem propósito com autossuficientes. Quando Ele nos escolheu, quando Ele nos chamou, nós estávamos na nossa pior forma. E qual era? Inimigos de Deus. Então Deus não vai te escolher porque
eu me acho bom, porque eu sei alguma coisa, diante dele nada sei. Um bom exemplo disso, o profeta Isaías, passa 5 capítulos xingando todo mundo. Só que Deus sempre tem um capítulo novo para você. Isaías capítulo 6, os meus olhos viram um rei, ai de mim. Era bom bater, era bom chegar chutando o balde como profeta, mas ai de mim, porque agora os meus olhos viram um rei. E quando os olhos de Isaías viram um rei, o que foi que ele viu? Quem ele era de verdade. Ai de mim, porque a minha boca, a minha linguagem, a minha ação, a minha cultura, nada difere daqueles que eu estava denunciando. Aí Deus faz uma pergunta para ele. E a quem enviarei? Isaías estava na sua melhor ou na sua pior forma? Os 5 primeiros capítulos, performance. Ai de você, ai de você, ai de você. Está aqui, ó, chutando balde. Está lá em cima, boludão, está desse tamanho aqui. Mas os olhos dele contemplaram a verdade. Quando ele chega na sua pior forma, então o Senhor olha, agora você chegou na medida que eu queria. Eu tive que esperar 5 capítulos para você murchar, então eu apareci. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sei para onde eu vou, sei o que eu carrego, eu sei. Não sabemos. Porque Abraão não sabia e os 12 aqui também não. Apenas vai. No caminho você vai descobrir. Mas qual a diferença? É quando o Senhor nos envia debaixo de uma palavra de ordem. Então a primeira coisa que ele deu para os discípulos foi poder e autoridade. Essa foi a motivação. Eu vou habilitar vocês a fazer coisas em meu nome, para anunciar uma realidade que eu estou trazendo. Então vai, chacoalha a cidade. Tem um texto do livro de Atos que eu amo muito, eu esqueci a referência agora. Mas diz que no futuro eles estão fazendo tantas coisas loucas por meio do Espírito em nome do Senhor, que diz que quando eles chegam numa determinada cidade, as pessoas começam a dizer: o povo que alvoroçou o mundo chegou também aqui. E isso queima dentro de mim, sabe por quê? Porque eu quero viver essa realidade, e eu quero viver essa realidade com você. Aonde a gente chegar e falar, ixi, essa galera que está alvoroçando essa cidade chegou aqui. Para nossa glória, não, para que a gente diminua e o Senhor cresça cada vez mais, para que o nome dele chegue antes. E essa era a estratégia de Yeshua, quando ele chama os 12 e está falando, olha, vocês vão às cidades, e vocês vão chacoalhar as coisas aqui. E quando as pessoas ficarem malucas com tudo isso que vocês estão fazendo, é só uma parte da realidade. Então imagine esse cenário. Ele envia, debaixo de uma palavra de ordem, eles começam a fazer as coisas nesse lugar. Começa a curar pessoas, começa a expulsar demônios e todo mundo fica assim, uau, quem são vocês? E a questão é, não tem a ver com quem nós somos ainda, mas tem a ver com quem nos enviou. Então não era sobre eles, era sobre quem enviou. Quando o Senhor nos envia é para que a gente possa proclamar as boas novas, para que a gente possa manifestar aquilo que Ele é e trazer a realidade nesse mundo caído de um reino no qual nós temos dedicado a nossa vida, que é o reino vindouro, que nós falamos sobre isso na semana passada. Qual foi o problema de Demas? Quem lembra? Demas atendeu o envio, mas se apaixonou pelo presente século. Ele não quis continuar. Então percebe que ao longo das Escrituras sempre se trata de ser comissionado
enviado e voltar para Deus? Sim ou não? E a primeira coisa que Yeshua diz é: vocês não vão levar nada. Agora a coisa complicou, irmão. Por quê? Porque quando ele dá essa palavra de envio, ele está falando para eles, primeiro, vocês vão falar com um povo que pode ser que seja bem hostil com vocês. Então vocês não vão levar a faquinha. Não vai levar a bolsa. Não vai levar mantimento. Mas tá. E se esfriar, vai levar uma blusa só. Hoje, quando nós vamos prestar para uma vaga de emprego, quando nós vamos pegar um projeto, muitas coisas são requisitadas. Conhecimentos, certificados. Então, o que a gente faz? A gente se prepara para fazer tudo isso. Sim ou não? A gente está ali buscando sempre se especializar para que a gente possa atuar com eficiência naquilo que nos foi proposto. E Yeshua está fazendo o caminho inverso. Vocês viram, não viram? Agora vocês vão. Oba! Mas sem nada. Deixa tudo aí. Por quê? Porque a primeira coisa que nós vamos aprender sobre o poder do envio é dependência. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é você declarar independência de Deus. Deus falou para Adão uma coisa: não coma. Quando ele comeu, se tornou independente de Deus. E se tornou dependente daquilo que era para ele administrar. Apenas administrar. Se tornou escravo daquilo que era para ele cuidar. Meus irmãos, sempre haverá um governo sobre a sua vida. Ou ele vai ser legítimo, ou ele vai ser ilegítimo. Jesus disse isso: não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir um, ou você vai servir o outro. Não, meu corre é sozinho, eu sirvo ninguém. Ateuzão. Não creio em nada. Não, você crê, irmão. Até para não crer, você precisa de fé. Não creio em nada, não tenho fé. Você tem. Só está mal posicionada. Se você não serve ao Senhor, alguma coisa você está servindo. E muitas vezes é o que Paulo diz: o Senhor é o seu ventre. Por isso que Yeshua está dizendo: não deixa tudo para trás e vai apenas debaixo da palavra que eu enviei. Por quê? Porque vocês precisam aprender a depender da palavra que eu estou colocando sobre vocês. Apenas vão e façam. Depender dói, irmão. Sabe por quê? Porque grande parte da nossa vida com Deus é acreditando nele, mas não confiando. Você sabia que você pode acreditar em Deus e não confiar? O que é acreditar em Deus? Eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele existe, está lá. Deveria estar aqui, mas ainda eu quero manter Ele lá. Fica lá, Pai, bravo. Barbudo no seu trono. Fica lá, deixa Ele lá. Confiar, eu me rendo. Acreditar, eu faço o que eu quero. Confiar, eu faço o que Ele quer. Ainda que me custe. Ainda que eu não saiba o que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que ir. Porque hoje tudo é fast food. Hoje tudo é miojinho. Hoje Deus fala uma coisa, ou Deus mostra algo, ou sinaliza algo, e a gente já quer tudo explicadinho. Sim ou não? Não, Senhor, eu senti algo aqui, eu vou lá para o chat GPT. Vamos ver o que Deus está falando comigo aqui. Sim ou não? Eu tive um sonho. Chat GPT, eu sonhei com isso aqui.
Estamos formatando Deus, irmão. Estamos colocando Deus de novo dentro de uma caixinha. Nosso Deus é muito mais do que isso. E às vezes a gente não entende a dimensão. A Bíblia vai nos mostrar pessoas que tiveram problemas com Deus por querer sempre se mover por sinais. E sabia que a gente tem essa tendência, às vezes Deus fala algo para mim e para você, só que ainda assim, às vezes Deus desenha para você. Sabe, tem vez que Deus fala meio que por mistério, vai encaixando as peças na jornada, mas às vezes Deus desenha. E ainda assim, Deus dá um sinal. Não, se eu ver um carro com uma sirene ao contrário aqui e sabe, a coisa mais absurda, eu vou entender que foi Deus aqui. Não, se eu estiver num lugar e aparecer pessoa X e não sei o que, eu vou entender que foi Deus. É sempre assim, sabe? Sempre essa briga com Deus. O que Yeshua estava trabalhando nesses caras era isso. Não se mova por sinais, apenas vai. Por quê? Porque vocês serão um sinal. Fala para você mesmo, eu não quero correr atrás de sinais, eu quero ser o sinal. E falando em sinal, deixa eu compartilhar um texto com vocês aqui. Vamos lá em Juízes, no capítulo 6. Que eu lembrei de um cara que, olha, te falar, deu um trabalhinho, viu? Juízes 6. Vocês estão comigo? Está apertando aí, irmão? Sim ou não? Estamos juntos? Juízes, capítulo 6. Esse capítulo ele vai narrar sobre o sofrimento do povo de Israel na mão dos midianitas. Tudo que o povo fazia, ia lá os midianitas e destruía, sabe? O povo tinha entrado num estado de idolatria tão grande que já não havia mais o favor de Deus sobre a vida deles. Então tudo que eles faziam não prosperava, sabe? Era um ambiente muito ruim e Deus, ele olha para esse povo e vai levantar um cara, como um juiz para esse tempo. Então, vamos falar um pouco sobre Gideão. Gideão nos mostra algumas coisas muito interessantes sobre isso. No verso 11. Vamos descer até o 11 aqui. Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, cidade de Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Guarda essa expressão aqui, homem valente. Verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai o quê? Nessa tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E olha o que ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Verso 16. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. 17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o quê? De quem és tu, Senhor, que me falas? Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele:
Então, vou te esperar até que você volte. Nessa primeira parte aqui, o povo está cansado, Deus olha para Gideão, Deus vê algo no coração de Gideão e se revela a ele. Amém? Por que eu falei para você anotar o nome homem valente? Porque o nome Gideão, Gidon, significa talhador. Mas Deus, quando olha para ele, se refere a ele com uma outra identidade, chama ele de Gibor. E Gibor significa homem valente. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Deus te chama dentro de uma palavra de envio, Ele não está chamando segundo a forma que você se vê, mas segundo a maneira que Ele te vê. Então, quando Ele olha para Gideão, Ele fala: Gideão, eu vou livrar vocês dessa opressão, eu vou tirar vocês dessa realidade. Mas qual é o argumento de Gideão com Deus? Ah, Deus, eu sou o menor, somos os mais pobres, somos os desfavorecidos. Não é a nossa vez não, Deus, que isso? E Deus fala: não fui eu que te enviei. Deus está lembrando sobre promessa com seu povo. Meus irmãos, há um princípio sobre promessa. Quando é que você promete algo para alguém? Já parou para pensar nisso? Nós aqui, quando é que você promete alguma coisa para uma pessoa? É quando você sabe que ela não está acreditando. Não, te prometo que eu vou fazer. Sim ou não? Faz sentido ou não? Não, eu prometo que eu vou lá. Por quê? Porque eu sei que por você já não está acreditando. Não, eu prometo que eu vou fazer. Nós costumamos a fazer promessas porque nós não temos certeza que a pessoa confiou. Muitas vezes o Senhor nos promete as coisas porque nós também temos a tendência de não acreditar no que Ele já disse. E é por isso que Ele tem que prometer coisa para mim e para você. E quando nós olhamos lá com o povo desde os tempos de Josué, Ele vai falar: seja forte e corajoso, eu serei com você. Essa é a minha promessa, ainda que você não acredite, eu continuo com você. Então, quando tem essa realidade, Deus olha para ele e fala: você esqueceu da promessa? Eu enviei vocês. Porque ele está querendo argumentar com Deus algo que aconteceu lá do Egito. Mas você nos tirou do Egito e olha nós de novo. E Deus está falando para Gideão: caramba, mas você vai continuar repetindo a história? O problema não é comigo, é com vocês. A idolatria de vocês. O que é a idolatria? É tudo que você coloca entre você e Deus. O problema não é que eu me afastei, vocês se afastaram. Mas eu ainda estou olhando para você e não te chamando de talhador, estou te chamando de valente. Eu não estou te chamando pela sua profissão, eu estou te chamando pelo seu propósito. Porque eu não quero saber o que você sabe ou não. O que eu quero saber é se você vai dizer sim para aquilo que eu estou chamando. E aí qual foi a ação de Gideão? Então dá um sinal, Deus. Dá um sinal, dá um sinalzinho. Então, sabe, ok, você me chamou de Gibor, agora eu entendi. Não, tá, mas dá um sinal. E a gente vai ver ali no verso do 17 ao 24, sabe? Deus tendo que manifestar sinais para convencer. Meus irmãos, muitas vezes a nossa vida é assim, a gente fica atrás de profeta, atrás de profecia, atrás disso, atrás daquilo. Sendo que se você desenvolver uma vida com o Senhor, não que isso não possa acontecer, porque Deus usa quem Ele quer. Mas às vezes nós estamos dormindo tanto diante da presença de Deus, que Deus só te acha no teu sonho, porque você nunca acorda. Já parou para pensar nisso? Porque uma das formas de Deus revelar profecias é por meio de sonhos, mas você já parou para pensar que às vezes você está dormindo tanto na sua vida, eu estou dormindo tanto na minha, que é o único jeito de Deus falar comigo e com você através de sonho? Desconectos da realidade.
Está tão atarefado, cansado, que nunca para perguntar o que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque orar não é pedir, pedir, pedir. Orar é entrevistar Deus para saber o que ele quer fazer por meio da sua vida. Ah, mas eu posso pedir? Pode, irmão, mas parece que muitas vezes a nossa relação com Deus é pegar aquela lista de mercado enorme e colocar diante dele no nosso lugar secreto. Que a nossa oração seja, a partir dessa noite, aonde você vai me enviar? Para onde você está me chamando? Para onde você está me chamando, Deus? Para onde? É para aquela situação que eu já vi, mas que eu continuo fugindo dela, e que você já me levantou como voz naquele lugar, mas eu continuo me escondendo. Nós não queremos mais argumentar com o Senhor. Nós não queremos, Senhor, apresentar os nossos próprios argumentos ao Senhor. Por favor, Senhor, por meio do Teu Espírito, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Convença-nos, Senhor. Quebra os nossos argumentos. A gente é muito bom em falar, muito bom, sabe, em querer argumentar com o Senhor. E muitas vezes o Senhor quer apenas obediência, não sacrifício. Nós queremos obedecer mais, Senhor, para que a gente não precise sacrificar tanto. E ali o Senhor, ele vai desafiar Gideão. Primeira coisa que ele pede para Gideão: Gideão, você vai destruir os postes ídolos da sua casa e desse lugar. Interessante porque quando nós olhamos para o nome da cidade Ofra, a palavra Ofra, ela significa uma corça nova, um cervo bem novinho. E quando nós olhamos para a característica desse animal, é um animal sempre assustado. A pior coisa que pode acontecer é que quando nós não temos ainda consciência da nossa identidade no Senhor, e a terra onde nós estamos começa a dar o nome que nós recebemos. A pior coisa que pode acontecer é quando nós assumimos o nome do lugar onde a gente está. Deus te deu um nome. E você precisa definir o que acontece onde você está. Não é o lugar que você está que vai definir onde você está. O povo estava vivendo literalmente como o nome da cidade. Por isso que Deus, ele olha para ele e fala: eu te chamo de Gibor, valente. Você não é Ofra. Você é Gibor. Você é um valente. Ainda que você não se veja assim. Então começa a destruir tudo aquilo que vocês edificaram nesse tempo todo. Diz que Gideão junta uns caras e começa a quebrar os ídolos, começa a quebrar tudo lá. E aí o povo começa a ficar, sabe, revoltado. Porque eram altares de Baal. E aí eles começam a ter um plano para matar Gideão e eles já ficam revoltados. Só que a sua família se apresenta, seu pai fala: ninguém vai tocar nele porque ele foi levantado por Deus. E aí o povo fica assim: então ele vai ter que lidar com Baal. Então ele recebe o nome de Jerubbaal, aquele que enfrenta Baal. Aquele que se opôs agora a um estado de idolatria que havia antes. Irmão, idolatria, ela trabalha com dependência. Tudo aquilo que nós levantamos como ídolo da nossa vida, dependemos dele. Sabia disso? Tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, nós já dependemos disso. Por isso que Yeshua, por exemplo, chama mamon, dinheiro, de um senhor. A única coisa que ele chama de senhor na Bíblia, dinheiro. Não teve outra coisa. Quando você depende dele para fazer alguma coisa dentro dos planos de Deus, você já se tornou escravo dele. Por isso que Yeshua, ele olha para os 12 e fala: não leva dinheiro, não leva roupa, não leva faca, não leva nada. Não leva nada, apenas vá. Por quê? Porque eu vou preparar. Isso nos ensina algo muito importante. Não espere com que as coisas estejam prontas para você dizer sim para Deus.
Porque às vezes o nosso argumento com Deus é exatamente esse: Deus, mas eu preciso estar pronto. Não, porque eu preciso isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ei, na jornada eu vou te aperfeiçoar. Saia da sua terra, ser perfeito. Eu vou te aperfeiçoar. Na medida que você estiver caminhando, você vai enxergar diferente. Você vai começar a ouvir diferente. As suas ações vão mudar. Na medida que você depender da minha palavra, eu vou transformando você de dentro para fora. E essa é a nossa vida com Deus. Não é um estalo de mágica. Não é um culto de domingo. É a dedicação da vida. E Deus, ele começa a trabalhar aqui com Gideão, porque ele junta as outras tribos e monta um exército poderoso. E Deus fala: tem muito número aí. Deus não trabalha com números. No primeiro envio, ele só chamou 12. Eu amo isso em Deus. Deus não precisa de muito para fazer coisas extraordinárias. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, de uma repórter que estava entrevistando os maiores evangelistas da Coreia do Sul. E é sempre aquela pergunta evangélica de praxe, né? Você já parou para pensar no seu galardão de ser dos pastores das maiores igrejas do mundo e tal, de ser um dos maiores evangelistas do mundo, porque praticamente a nação inteira é evangélica? E ele olha para ela assim com toda humildade e fala: minha? Galadão? Galadão não é meu. Eu fui a única pessoa que uma senhora ganhou durante toda a sua vida. O que isso nos ensina? Deus não olha para números. A pastora já falou isso aqui uma vez. Cheio de corpos, nada de espírito. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ele não fala onde estiver 300, 400, 500. É por isso que o primeiro desafio é para os mais chegados. Amém? Então ele começa a trabalhar isso para que não se repita na vida dos discípulos aquilo que se repetiu na vida de Gideão. Deus, ele diminui, eu quero resumir aqui a história de Gideão. Deus, ele diminui, sabe, esse exército de Gideão, ao ponto de chegar a apenas 300 homens, e eles venceram apenas com 300 homens. Olha isso. Porque Deus, ele não olha para números. Quando ele falar para você, vai, apenas vá. Yeshua, quando ele olha para Pedro e fala: não tenha medo quando você estiver diante de autoridades. Ainda que você não seja um profundo conhecedor das Escrituras, ainda que você não seja um rabino como Paulo, ainda que você, sabe, não entenda muitas das coisas, não tenha medo, apenas abra sua boca. Porque debaixo dessa palavra de envio, meu Espírito vai falar através de vocês. E o que acontece em Pentecostes, quando todos estão falando? Quem foi que trouxe, quem foi que explicou tudo o que estava acontecendo profeticamente ali? Pedro. Tomado pelo Espírito, começou aqui nas Escrituras, porque está se cumprindo a profecia de Amós, e aqui uma realidade, outrora espiritual, invisível, agora visível. Por quê? Porque eu estou debaixo do poder do envio. Permaneçam neste lugar, até que do alto venha o Espírito, e quando ele chegar, então vocês irão. Percebeu que tudo está ligado ao envio? Por isso que quando nós falamos que o reino de Deus não é estático, Deus não te deu o ministério da cadeira, irmão. E eu não estou falando que Deus te deu o ministério de ser o super pregador, porque a gente não sabe pregar. Aliás, a Bíblia vai além, diz que nós não sabemos nem orar. Nossa, ele ora tão bonito. Segundo as Escrituras não, porque diz que o Espírito precisa traduzir para o Pai. Simples assim. Ah, por quê? Porque Deus não se move por poesia.
Poeta não é um dos 5 ofícios, é profeta. O problema é que existem muitos poetas se levantando, poucos profetas. Não quero ser um poeta do reino, quero ser um profeta para o Senhor. Que nós sejamos pessoas proféticas, amém? Eu libero isso sobre a sua vida. Que você seja alguém profético na sua casa, que você seja alguém profético na sua família, que você seja alguém profético na sua faculdade, no seu trabalho. Que você não tenha medo quando você perceber que o Senhor quer usar a sua vida para falar com alguém. Que você tenha coragem. E eu posso te dar uma boa notícia? Isso vai chegar, isso vai acontecer. Gideão levou tão a sério essa questão, sabe, de sempre retroceder naquilo que Deus colocava sobre a vida dele, que mesmo depois de vencer com 300, sabe, viveu o milagre de Deus, entendeu a palavra de envio, sabe, libertou o povo, olha só. Diz que quando o povo se levanta e fala, Gideão, agora você vai reinar sobre nós. Qual foi a resposta de Gideão? Nem eu e nem a minha casa. A covardia muitas vezes faz anular aquilo que Deus já falou sobre você. E o que aconteceu? Deus olhou para Gideão e viu um líder legítimo. Pela sua covardia, um ilegítimo se levantou, e depois da morte de Gideão, o povo voltou a praticar pior ainda do que praticava. Você está aqui? Por isso que eu disse, não tem como servir a nenhum Senhor. Alguém nós estamos servindo. Outra coisa, se você não assumir aquilo que Deus te chamou, um ilegítimo vai assumir. Yeshua no Getsemane, ele disse assim para o Senhor, isso é muito sério, meus irmãos. Eu não perdi nenhum daqueles que você me deu. Eu não perdi. Eu cumpri. Todos aqueles que você confiaram a mim, eu guardei. Eu discipulei. Eu treinei. Eu enviei. É a mesma coisa comigo e com você. Todo não que a gente dá para Deus é alguém que se perde. E se eu falar para você que existem pessoas que só vão ouvir através da sua vida? Porque Deus não é aleatório. Porque a palavra diz que Deus já escreveu os nossos dias. E se existem pessoas esperando você abrir a sua boca, e porque a gente continua nesse nosso estado de inércia, as pessoas não ouviram ainda. Talvez seja um chamado do Espírito para a minha e para a sua vida de começar a respirar o Evangelho. Você já acordar pensando nisso. Com quem que eu vou falar? Aonde ele está? Aonde a voz dele está? Não só ser teólogo de internet, irmão, ficar discutindo por aí. Tem vida real, tem carne e sangue aqui fora. E ela precisa de você, irmão, ela precisa de mim. Trabalha com a ferramenta que Deus te deu. O AP nos ministrou algumas semanas atrás, sabe, que nós precisamos ser pessoas apostólicas, desbravadoras, pessoas que estão em constante, sabe, movimento, impactando o mundo. Nós precisamos impactar o mundo. Porque se nós não impactarmos o mundo, outra coisa vai impactar. E já está impactando. E se isso não te incomoda, eu não sei o que vai incomodar. Se isso não tira o nosso sono, eu não sei o que vai tirar. Então, Jesus, ele voltando aqui para os discípulos, ele faz essa dinâmica com eles, manda eles para a cidade, eles vão para a cidade, realiza, sabe, os milagres, as curas e chacoalha tudo lá, e tudo isso é muito bom. E eles voltam com esse testemunho. Então depois você continua lendo Lucas no capítulo 9, diz que eles voltam muito felizes. E aí em Lucas no capítulo 10,
Agora ele vai aumentar o desafio. Agora diz, ok, vocês viram os 12, agora eu vou enviar 70. Porque não para. Lucas 10. A partir do 1 diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Primeiro princípio, separa 70. Manda de 2 em 2. Por quê? Porque tem a palavra de envio, mas você sempre precisa de alguém para medir seu coração. Deus não tem o ministério do eu sozinho. Primeiro ele manda os 12 juntos. Depois ele manda 70 de 2 em 2. Por quê? Para você não achar que é sobre você. Então com quem eu tenho que andar? Com quem se submete à mesma palavra de envio que você. Porque o nosso coração precisa estar sempre submetido ao outro. Por quê? Porque não ia ser fácil, meu irmão. Porque ia chegar em lugares onde eles seriam rechaçados, onde eles não seriam aceitos. Yeshua está mandando eles para o meio dos lobos, está no meio dos matadores, está falando, cara, não vai ser fácil, mas vai. Apenas vai. E por que eu vou mandar de 2 em 2? Porque você precisa de alguém para medir o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos um dos outros. Porque muitas vezes nós cometemos esse erro. Eu recebi uma palavra de envio, então eu vou e você vai sozinho, atropelando tudo e todos. Que o Senhor fala, calma, eu coloquei alguém no seu caminho. Verso 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Você está aqui? Que mande o quê? Aonde estão os trabalhadores? Eis-me aqui, Senhor. O que ele falou para Isaías? A quem enviarei? Envia-me a mim. O que ele falou para Jeremias? A quem hei de enviar? O que ele falou para Ezequiel? O que ele falou para Abraão? O que ele está falando para mim e para você? Eis-nos aqui. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de... Está vendo? Eu não estou enviando vocês como lobos no meio de cordeiro. É o contrário. Eu estou enviando vocês muitas vezes em vulnerabilidade para lugares e pessoas que vão querer te engolir. Mas não tema, você tem uma palavra de envio. Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas vá. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e ao ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, Shalom, esteja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Olha que ele está falando, eu vou te recompensar na jornada. Eu vou te recompensar. Aqueles que te receberem vão te receber e haverá algo para você. É isso que ele está dizendo. Não se preocupe com o que você tem que levar, apenas vá, porque quando chegar eu vou sustentar vocês. Muitas vezes o nosso negócio com Deus é Deus, mas qual é o valor do contrato? Então eu vou. Ele fala, tá, o valor do contrato é obediência, lealdade, força, coragem. Essas são as moedas que eu aceito. Você está aqui? Verso 7, vou ler de novo. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido,
Curai os enfermos de que nela houver e anunciar-lhes a vós outros, está próximo o quê? O reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou os pés, sacudimos como vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Yeshua é meio duro aqui. Primeira coisa que ele fala, quando nós olhamos para a cultura judaica, ele está falando, olha, estou enviando vocês no meio dos gentios. Então, quando nós falamos sobre a cultura judaica, existem leis, que são as kashrut, são leis sobre alimentação. Mas ele está quebrando o protocolo, você vai em várias cidades. Então, se eles oferecerem, vocês vão comer. Por quê? Porque há um princípio na mesa. O poder de envio vai te colocar em mesas aonde você vai ser o alimento para a pessoa. Aonde você vai se tornar o pão. Então não tenha medo, não deixa com a religiosidade, não deixa com que a tradição faça com que você não entre em lugares que Deus te mandou ir. É isso que ele está dizendo. Vá a esses lugares, quebra o protocolo e esteja lá. Se torne vós. Se vocês forem recebidos, a paz que eu coloquei sobre vocês, o lugar também vai receber. Só que ele também diz, quem não quer te ouvir, para de gastar tempo. Será que você não está gastando tempo com quem não quer nada com Deus? Ah não, mas uma hora vai, meu irmão. Olha para onde ele está olhando. Existem pessoas difíceis que Deus vai colocar na sua vida para tratar você. Mas existem pessoas difíceis que não querem mudar e Deus está te ensinando a largar. Qual um bom filtro? Se essa pessoa, ela é sempre usada para questionar o meu propósito, eu não tenho que andar. Simples assim. Quando você sabe que há uma resistência, que há um coração. Porque Judas não queria. Quando ele fala assim, exceto Judas, ele está dizendo, Judas realizou milagres. Judas estava entre os 12, estava entre os 70, ele viu, ele participou, ele testemunhou, mas no final de tudo, ele não quis. Meus irmãos, tem pessoas que não querem, por mais duro que seja, e até quando você vai gastar suas fichas? Ah não, mas Deus é rico em misericórdia, mas vamos melhorar o filtro. Talvez não seja com você, talvez vai ser com outro. Deixa outro trabalhar nessa terra então, irmão. Se gasta com quem Deus já te mostrou. Você está aqui? E é isso que ele está dizendo. Se você não for recebido, bate. Porque isso era da cultura, ele chega na porta da casa, ele bate os pós e está falando, o que você vai receber é apenas a poeira dos meus pés, eu continuo caminhando, eu não posso parar, você não recebeu, eu não posso parar, porque há um princípio, aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, vai receber o que o profeta carrega. Se você não quer receber, amém, então ok, tchau, eu preciso continuar, porque o reino está movimentando, o reino ele não para. Então essa é a palavra que ele libera sobre eles, e diz que eles vão e eles fazem exatamente como a palavra de envio, e tudo isso é muito bom, e vamos pular para o verso 17, porque depois que eles realizam muitas coisas, sabe, é uma loucura na cidade, dá tudo certo, sabe, vários testemunhos, os 70 voltam ansiosos para falar para Yeshua tudo aquilo que eles tinham vivido. E olha só, verso 17 diz assim: então regressaram os 70, possuídos de quê?
poder do envio tira a sua tristeza. Sabe aquela tristeza que às vezes não tem resposta? Às vezes é porque a gente não está fazendo nada. É a inércia que está nos deixando triste, depressivo, cabisbaixo, falta de senso de propósito, de missão. Já parou para pensar que quando você está envolvido em algo que você queria fazer muito, te dá um ânimo, sim ou não? E por que para o Senhor muitas vezes estamos desanimados? Porque nos falta senso de propósito. É para Ele, então eu vou fazer. Então eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque se você olhar nas cartas de Atos, vai dizer que primeira mensagem deles era a alegria que eles carregavam no Espírito. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à morte, diz que eles eram tomados de grande alegria. Então o que o 70 está participando aqui é apenas uma ponta do iceberg, que eu e você hoje pode participar. Então diz que tomados de alegria, eles voltam dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Verso 18, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. O que ele está dizendo? Que quando vocês foram, poderes que estavam atuando na região começaram a ser destronados. Debaixo de uma palavra de envio, meu irmão, a cidade não pode te parar. Talvez hoje eu estou meio evangelista aqui, mas a cidade não pode te parar, o já não pode te parar, o seu trabalho não pode te parar. A faculdade, a ideologia, a filosofia, a política, seja o que for, não pode parar o que você carrega. Porque nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse lugar. A nossa pátria não é daqui. Precisa romper, precisa ir além. E por isso que ele diz: quando vocês estavam lá, eu vi os poderes sendo destronados, porque vocês se submeteram a uma palavra de envio. E eu dei essa autoridade para vocês. Verso 20, mas olha o detalhe aqui. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês estão registrados no céu. E para mim é a chave disso daqui. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você se tornou. Porque o poder de envio não define apenas o que você faz, define quem você é. Quem você é. Todo mundo chegou feliz, nossa, realizamos, ok, mas o meu papo com vocês não é sobre realização, é sobre identidade. Eu estou muito feliz que vocês se submeteram e vocês fizeram, mas mais ainda, porque agora vocês estão descobrindo quem vocês são. Então o poder do envio vai trabalhar em quem você é, em quem eu sou. Porque quando nós não sabemos quem somos, não sabemos a quem pertencemos. Já falei isso aqui muitas vezes. E quando nós não sabemos a quem pertencemos, qualquer coisa vai ser nosso pai, nossa mãe, nosso Senhor. Porque quem não sabe quem é, não sabe de onde vem. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde está indo, não sabe para onde vai. Nós pertencemos ao Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós temos um Pai. Nós temos um Senhor. Nós temos um propósito. Nós temos uma identidade nele. Por exemplo, Atos no capítulo 19. Eu quero fechar aqui. Atos 19. Paulo ele passa 3 meses pregando nas sinagogas, fazendo missão, e está ali, sabe, abrindo as escrituras, testemunhando sobre Cristo, sobre a ressurreição, e está ali discutindo com os gregos, discutindo com os fariseus. E depois de 3 meses ali, sabe, ele chega a um determinado lugar, verso 8, diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde ele falava ousadamente,
dissertando e persuadindo com respeito ao que, irmão? Ao que? Foi o evangelho de Paulo? Foi o evangelho de Pedro? Reino de Deus. 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E ele continua aqui. Durou isso por espaço de 2 anos. Ele continuou trabalhando com essa galera aqui. Continuou falando e falando. Vamos pular aqui para o verso 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, na minha versão, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então Paulo, ele começa o trabalho evangelístico e de discipulado nesse lugar. Começa 3 meses, depois passa e vira anos, 2 anos ali. E diz que toda aquela movimentação começa a gerar frutos, mas também começa a gerar ciúmes. E aí diz que alguns judeus ali começam a ver aquela movimentação, presta atenção. Se você não anda debaixo de uma palavra de envio, é só uma ação. É só uma boa ação. Como diz o AP, é só um barulho. Deus te chamou para chacoalhar a terra, não apenas para buzinar nela. Então diz que eles veem uns casos de possessão e eles chegam e vão exorcizar. A gente viu Paulo, os discípulos, a galera se movendo. Começa a tentar exorcizar. Em nome de quem? Jesus de Paulo. Não, em nome de Jesus de Paulo. Não, sai daí, em nome de Jesus de Paulo. Meus irmãos, se você continuar, diz que os capeta olham para eles assim e fala: Paulo a gente conhece, porque ele tem identidade. Yeshua, conhecemos muito bem. Quem é vocês? Sabe o que acontece com eles? Toma uma surra, irmão. Aquilo que era espiritual virou carnal. Tomaram uma surra. Mas aonde eu quero chegar com isso daqui? Porque Deus trabalhou na identidade. Paulo não estava falando sobre fazer, Paulo estava ensinando sobre identidade, porque ele aprendeu com alguém. E esse alguém quer ensinar para mim e para você. Que a missão, o envio, ela determina quem eu e você é. E eu queria te convidar a orar nessa noite sobre isso. Que nós nos encontremos nele, como somos, como ele nos vê. Se ainda diante de Deus nós somos um Ofra, se ainda diante de Deus nós somos apenas o que fazemos, Deus tem um outro nome para mim e para você, irmão. Gibor. Valente. Eu te chamo de valente. Os poderes sabiam quem eles eram, porque eles sempre caminharam debaixo de uma palavra de envio. E assim vai ser comigo e com você. E eu queria orar com você agora, nessa noite. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?